Permita-se prosperar e crescer. Tudo que você precisa é permitir o seu crescimento, permitir que a luz alcance as novas possibilidades que a vida lhe apresenta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Desperta a Consciência, programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Hoje vamos falar sobre permissão e prosperidade e fazer uma reflexão sobre o quanto a prosperidade precisa ser permitida por cada um de nós. Precisamos, de certa forma, apenas permitir com que as coisas cheguem, com que o fluxo da vida, se desenrole e que a gente esteja mais alinhado com esse fluxo de crescimento, de transformação. Muito bom dia a todos. Eu honro e agradeço a sua presença. Agradeço a abundância que tenho, a abundância que está a caminho. Repita você também esse mantra. Eu me permito prosperar e crescer. Prosperidade é crescimento. E começar o dia com informações, com a sabedoria, com essa troca de energia, é um caminho da prosperidade para todos nós. Hoje vamos falar um pouco sobre prosperidade e você tem que parar e se perguntar: o que é prosperidade? Talvez a forma melhor de a gente explicar seja explicando o que não é prosperidade, ou ainda falando o que é escassez. Por que dessa forma talvez a gente compreenda um pouco mais, antes da gente entrar realmente no assunto da permissão. Prosperidade, ou melhor dizendo, escassez é falta de crescimento, falta de aprendizado. Escassez é falta de resposta. E nós somos seres ilimitados, mas muitas vezes estamos dependendo de crenças, de pensamentos, dependendo apenas da nossa mente condicionada, e nos falta respostas para lidar com aquilo que sentimos, para lidar com aquilo que pensamos, para lidar com as situações da nossa vida. E aí vivemos num estado de escassez. O único local que uma pessoa pode ser realmente próspera é em sua própria mente. A prosperidade ela não vem com aquilo que você tem, mas está naquilo que você é. E se eu sou uma pessoa que eu não vejo e não aprendi a responder, se eu não sei responder às emoções que eu sinto, eu vivo de uma escassez de conhecimento, escassez de aprendizado, escassez de consciência sobre como eu estou me sentindo, sobre as respostas que eu posso oferecer. Então, escassez é falta de resposta. Não é falta de dinheiro, não é falta de possibilidade, não é falta, é falta de resposta. Quando eu não tenho uma resposta adequada, muitas vezes eu deixo o meu corpo dar a resposta por mim. E principalmente, o que mais nos condiciona, eu deixo minhas próprias crenças, os meus próprios pensamentos darem a resposta por mim, nas situações. Ou eu vivo do modo automático, que é o modo mais escasso de trabalharmos, porque a mente ela está sempre buscando esse modo automático. A nossa mente ela é uma ferramenta de proteção, é uma ferramenta para economizar energia. Então, a nossa mente está sempre nos condicionando ao modo automático, ao ritmo hipnótico, às crenças e percepções que já fomos condicionados no passado. E no passado é tudo que você já conhece. E por mais que não, talvez paremos para refletir sobre isso, mas não vivemos uma prosperidade se estamos sempre repetindo a mesma tela na nossa mente do passado. É justamente por isso que a maioria das pessoas recriam a mesma realidade. Por falta de permissão, por falta de voltar a consciência para o agora. Elas repetem o mesmo dia na sua mente, repetem a mesma realidade, não conseguem ver novas possibilidades. E interessante que essa possibilidade ela nunca vai ser vista fora de nós, a gente nunca vai ver algo que poderíamos fazer diferente, ser criativos na nossa casa, ser criativos no nosso trabalho, ser criativos nos nossos relacionamentos, ser criativos com as respostas que podemos oferecer a isso daqui, nos sentimentos, naquilo que pensamos sobre a realidade.
Não vamos ser criativos se estamos sempre vivendo do mesmo modo automático. Ou seja, estamos vivendo sempre daquilo que já conhecemos no passado. É justamente isso que traz a escassez, é justamente isso que cria a escassez. Então, escassez é um sentimento. Escassez é uma percepção, uma consciência que você tem sobre a realidade. E quanto mais estamos distante dessa verdade, de que a escassez e a prosperidade não estão fora, mas estão dentro, mais longe estaremos de alcançar a verdadeira prosperidade. A gente pode estar correndo, né, em uma trilha já formada por outros e tentando alcançar esse crescimento, tentando alcançar esse reconhecimento. Se você está com o mapa errado da felicidade, talvez você nunca encontre. E da mesma forma acontece com a prosperidade. Se você está com o mapa errado do que é ser uma pessoa próspera, talvez você alcance tudo que deseja, mas não se sinta próspero. E aí tem um equilíbrio entre prosperidade, né, para realmente ter abundância. Uma pessoa próspera não é uma pessoa que se apega às coisas que já possui. Pessoa próspera é aquela que sabe quem realmente é para além daquilo que possui. Então, a prosperidade ela não está associada ao que a pessoa tem, né? Mas o que ela carrega dentro dela de consciência sobre quem ela é. Porque muitas pessoas que possuem muito dinheiro não se sentem prósperas porque o medo de perder o dinheiro, ou seja, a sua atenção, o centro, né, da sua vida, está em algo que não pode estar sob nosso total controle. Muitas pessoas têm a prosperidade ou ainda o sentimento de completude voltado à sua família, por exemplo. E, de novo, o sentimento, muitas vezes, que a gente carrega quando a gente está só olhando para a família como o centro das atenções do nosso da nossa completude, acaba por distorcer muito o nosso equilíbrio emocional. Por quê? Porque dependemos, então, dos sentimentos, ou queremos sempre estar agradando, queremos sempre estar satisfazendo pessoas que estão fora de nós. E aí, consequentemente, o nosso amor próprio é sempre abalado quando o nosso centro é a família. Quando o nosso principal centro de completude é a família. Justamente porque carregamos muitas crenças da nossa família. Então, o que é prosperidade? É você se permitir crescer. Só que se eu não reconheço onde é que está o meu centro aqui de referência, sempre quando eu busco crescimento, tem algo me puxando para trás. Sempre quando eu busco crescimento, tem algo me segurando. Por exemplo, muitas pessoas estão com o seu centro de referência para se satisfazerem, para buscarem prosperidade, no próprio eu condicionado. O que é o eu condicionado? Você sempre está pensando assim, ó, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Isso vai fazer bem para mim, isso não vai. Isso eu gosto, isso eu não gosto. E aí a gente está sempre nos auto-sabotando. Por quê? Porque o seu centro novo está naquilo que para você, na sua personalidade, na sua experiência, ou seja, lá no passado, você atribuiu que seria bom. E muitas vezes o que é bom para o corpo não é bom para a alma. O que é bom momentaneamente, de imediato, não é bom para você mais à frente. Porque quando eu estou só buscando o que é bom para mim, muitas vezes o meu centro também está no prazer, aí eu busco prazer imediato o tempo todo e eu me saboto novamente. Quando eu precisaria crescer, eu busco a satisfação momentânea. É interessante a gente perceber e observar assim a prosperidade de uma forma mais ampla. Por quê? Prosperidade está na semente. Grave isso. Prosperidade está na semente. Por que a prosperidade está na semente? Vamos pensar agora em um pomar, um pé de maçã, um pé de laranja, um pé que dá muitos frutos. Prosperidade, como eu falei, que é contrário à escassez, é você ter muitas respostas para dar. Você tem resposta para dar. Você consegue dar a resposta ideal para o que você está sentindo. Você consegue dar uma resposta ideal para uma situação. Então você tem várias respostas. E vamos fazer essa analogia com um pé de laranja. Um pé de laranja que tem muitas laranjas é um pé de laranja próspero. Onde é que está a prosperidade da laranja? Está no fruto? Quanto de laranja possui em uma semente de laranja? Ou
Você pega uma laranja só, ali dentro tem quanta prosperidade, porque você não sabe quantos pés de laranja ou quanto cada pé de laranja, partindo daquela semente, vai frutificar e vai dar outras laranjas. Então, a prosperidade está na semente. A principal semente você já carrega. Nós todos já carregamos a principal semente. Podemos dizer que uma semente da prosperidade é a sua vontade, o seu desejo. O que for o seu desejo será aquilo que você alcança. A sua vontade está determinando o seu caminho. Então, se a prosperidade está na semente, e a semente é o seu potencial de ter um desejo, de tomar uma decisão, de ter uma vontade independente, não, agora eu me permito prosperar, eu me permito crescer. O que eu preciso fazer? Se a prosperidade está na semente, a semente já está no seu interior. Todos nós carregamos a semente da prosperidade, todos nós carregamos a semente do ser ilimitado. Basta que permitimos e que saímos do modo automático. No modo automático e hipnótico da nossa mente, a gente não consegue, de certa forma, criar a vontade independente, criar uma decisão consciente. Por quê? Porque estamos no mesmo modo automático. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso maior potencial pode estar naquilo que não está trazendo felicidade. Vai estar talvez sempre naquilo que não está me trazendo abundância. Por quê? Porque, de novo, se o meu centro está errado, se eu estou só querendo satisfazer o eu aqui, o eu condicionado, eu posso estar buscando, posso estar desejando prosperidade, o meu desejo não é prosperidade, mas os meus hábitos imediatos são escassos, são de escassez, são de criar escassez. E, por incrível que pareça, a maior verdade da vida, você não atrai, você não cria aquilo que você quer, mas você está criando, está atraindo aquilo que você é. Então, aquilo que eu sou está criando a vida que eu tenho. Não é aquilo que eu quero. Se fosse apenas aquilo que eu desejo, todas as pessoas no mundo estariam prósperas, todo mundo estaria milionário, todo mundo estaria com muita saúde, todo mundo estaria com muita prosperidade em todas as áreas, todo mundo estaria com todas as possibilidades de resposta. Mas por quê? Se eu desejar saúde, eu não tenho saúde. Porque a saúde está naquilo que eu sou, naquilo que eu me alimento. Mas por quê? Será que eu não tenho dinheiro? Porque o dinheiro não está no desejo de ter dinheiro. Está no quanto eu sei me administrar, no quanto eu aprendi, no quanto eu desenvolvi a minha habilidade de valorizar o meu tempo. Por isso que o autoconhecimento é a base de toda a prosperidade. Então, a semente carrega o potencial. O potencial é a sua vontade. E todos nós possuímos esse campo da potencialidade pura. É uma potencialidade pura que a gente tem. Qual que é a maior potencialidade? É de alinhar o nosso desejo, nossa direção e nossa energia com as leis do universo, com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência. O que acontece e que o autoconhecimento nos liberta realmente para nos permitir prosperar? Estamos vivendo de uma imagem que a gente carrega muito condicionada e limitada de quem a gente é. E essa imagem é o seu eu interior, a sua noção de quem você é. Você pode pensar que é a sua personalidade, você pode pensar que é o que os seus pensamentos dizem, que é só o seu sistema de crença rodando. E tudo isso está toda hora colocando em risco a sua autoimagem. Se alguém lhe dá uma ideia, você muitas vezes ignora. Voltando à nossa analogia ao pé de laranja, pé de fruta, né? Próspero. Você agora tem uma laranja e você consome a laranja, mas guarda todas as sementes. E você valoriza as sementes. O que você precisa então para que essas sementes sejam plantadas? A terra. Qual que é a sua terra? É o campo da sua consciência. A sua terra é o campo da sua consciência. Então, você tem a sua vontade, você tem a possibilidade e o poder de criação do ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador, é a vontade que cada um tem. Só que a gente não percebe que toda hora estamos tomando uma decisão e essa vontade está sendo direcionada para essa decisão. A gente acredita que vive por condição, só que é só um condicionamento, porque são decisões que a gente está tomando, por mais que sejam decisões repetitivas. A terra é o quê? É o campo da sua consciência. Então você tem uma semente já, você tem a potencialidade, você pode tomar uma decisão, mas você não tem a terra capaz
de plantar essa semente. A sua terra não está possibilitando plantar nenhuma nova ideia aí dentro. A sua terra é o campo da sua consciência. A sua mente bate uma ideia nova, uma informação que eu estou passando para você, que eu estou aqui falando, mas a sua mente está com a terra é como se fosse um chão seco. Como é que eu vou plantar uma semente em um chão seco? Que eu não consigo que a semente entre na terra para ela germinar, para ela sofrer a pressão que ela precisa para germinar. Então, você tem a semente, mas a sua terra pode estar completamente fechada. Fechada para quê? Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas recebem a informação, recebem uma ideia, eu estou passando para você uma possibilidade, isso bate e volta. Bate e volta. Não entra? Então, a Terra é o que você precisa expandir. Quando a gente fala em expansão de consciência, por isso que o autoconhecimento é tão libertador, porque em uma Terra pequena, em uma visão pequena que você tem sobre você, qualquer nova ideia, qualquer pessoa que coloca uma nova ideia, ou qualquer ideia nova apresentada, qual que é a maior barreira? O que a gente faz de primeiro? O melhor. O que tem nessa Terra que impede? Quais são as ervas daninhas que impedem você plantar a semente? O medo, a visão limitada que tem sobre si, são as ervas daninhas. É uma erva que não deixa com que a semente chegue na terra. Então, a semente pode ser até uma nova ideia. Ó. A semente é uma vontade que outra pessoa pode colocar na sua mente. Não, você pode prosperar, você pode saber lidar melhor com as suas emoções, porque esse é o ponto básico, né, da prosperidade, é você aprender a lidar consigo mesmo, porque aí você controla melhor o seu tempo, você controla melhor a sua atitude, você controla melhor o que você vai tomar decisões, mas tudo está muito ligado ao seu emocional, está ligado àquilo, à resposta que você dá à sua realidade. Então, a gente tem a semente, a terra está aí, só que ela precisa ser o quê? Cultivada. E cultivar a terra é mudar a nossa frequência. Como que você cultiva a sua terra? Aí é como se ampliasse o seu terreno. Você vai ampliar e vai cultivar essa terra, né? O que é cultivar a terra? Tem um chão seco que nenhuma semente cai lá e fica em cima, na superfície. Quando você cultiva a terra, agora você movimentou a terra, você tornou a terra um pouco mais maleável de trabalhar. E cultivar a terra é elevar a sua frequência, mudar a sua energia. E a gente muda a energia quando a gente muda os nossos hábitos, mas os hábitos, eles precisam estar claros. Como que você vai implantar um hábito novo acreditando que lá na frente você vai, talvez, estar fazendo um hábito hoje apenas para colher lá na frente? Então, a gente precisa entender o mapa correto da nossa realidade aqui. Você não pode fazer um hábito pensando no resultado. Você tem que fazer um hábito pensando no agora. Que aí é um outro ponto que a gente vai entrar após cultivar a terra. Após cultivar a terra, a semente consegue ser plantada. O que precisa, qual que é as leis de Deus aqui que a gente pode utilizar para esse cultivo, para que a semente germine? O tempo. E o tempo é algo que a gente não percebe, que tudo precisa de tempo. Se a gente não sabe lidar com o tempo, e outra, você não tem como controlar o tempo. Esquece, você não controla o tempo. Você controla a si mesmo no tempo. As situações acontecem no tempo. O tempo é importante. A passagem do tempo é importante. Mas a nossa distância do agora faz com que muitas vezes plantamos a semente, mas não damos tempo para ela germinar e já vamos plantar, vamos mudar de rota, já ignoramos, não cultivamos, né? Não colocamos adubo, não botamos água e a semente é esquecida. Talvez você já plantou um hábito no passado e por não ter maior domínio sobre si, que é a necessidade do autoconhecimento que todos nós temos, você não deu tempo para que esse hábito floresça. O hábito, para existir um hábito, você precisa saber, né? Ter o conhecimento. Para um hábito ser eficaz, você precisa ter o conhecimento. Você precisa ter o porquê você está fazendo isso e o que você vai alcançar com isso. É os 3 pontos que precisam estar claros num hábito. Só que eu sempre gosto de trazer essa reflexão do sucesso. Sucesso não é não é o resultado que você busca. Sucesso é a ação que você cumpre.
se eu me proponho a fazer uma live de manhã aqui e eu montei o cenário, botei aqui, estou fazendo a live, eu fui bem sucedido. Agora, a quantidade de pessoas que vão me acompanhar, ou o que as pessoas estão conseguindo captar daquilo que eu estou falando, isso já não depende somente de mim. Eu tenho um certo nível, né, de responsabilidade sobre isso. Mas se eu me propus a falar o que eu quero falar hoje e eu finalizei, eu fui bem sucedido, eu fiz a minha parte. Então, o sucesso está em você fazer a sua parte. Por isso que a gente precisa trazer o sucesso para a jornada, para o agora. Tem um livro que eu estou lendo agora, estou quase finalizando ele. E eu vou ler uma partezinha que fala justamente sobre o tempo. Muito interessante. Para a gente valorizar o que é o tempo, né? O tempo é o que impede que todas as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Isso foi um físico que falou em 1911. Mas por que é interessante o tempo? O tempo é muito lento para o que esperam. O tempo é muito lento para os que esperam. Muito rápido para aqueles que temem. Muito longo para os que sofrem. Muito curto para os que estão alegres. Mas para aqueles que amam, o tempo não existe. Com essas palavras, o poeta Henry Van Dyck nos lembra que nossa relação com o tempo é irônica. É irônica e é completamente relativa. Então, o tempo ele é fundamental para concretizar, para a semente germinar, porque o tempo ele permite todas as coisas, né? A forma mais simples para você entender o que é o tempo? O tempo é a distância entre essa mão e essa. Por quê? Porque o tempo, quando eu faço isso, passou um tempo. Quando eu faço isso, passou um tempo. O tempo está completamente ligado a todo o movimento, a toda a existência, a tudo que vemos como movimento. É justamente por isso que, para você se conectar mais no agora, não com um tempo psicológico, o presente momento, vou pensar aqui em algo, para você estar mais conectado no agora e trazer essa consciência realmente de como a gente pode valorizar o nosso tempo, nossa existência, valorizar para nos conhecer, talvez passamos a vida toda aí buscando algo no modo automático e nunca paramos para valorizar o tempo eterno ou para conhecer a eternidade, que é sempre agora também. A nossa mente não entende. Você não consegue entender sobre isso. Você consegue o quê? Praticar. Autoconhecimento não é você depender mais de conhecimento. Ou ainda, você estar presente, você estar mais consciente, não é você depender de novos conhecimentos. São ensinamentos que não requerem conhecimento. Você tem essa semente da sabedoria, essa semente da prosperidade, do crescimento, de expansão de consciência, você também já possui. Tá, isso aqui não está desperto? Por que não está desperto? Porque a gente está perdido no tempo. O tempo é um ponto essencial para a prosperidade. Porque se eu não compreendo o tempo, eu não me conheço. Se eu não conheço o tempo, eu não me conheço. O tempo, o quê? Porque, do contrário, se eu não conheço o tempo, se eu não estou conectado ao tempo real, eu estou vivendo do passado, das crenças, de algo que já não existe mais, só que eu estou repetindo através do mesmo condicionamento, ou eu estou dependendo do futuro, criando sempre uma esperança. Ontem ainda fiz uma breve reflexão, coloquei um vídeo, o último vídeo que está no meu perfil, falando sobre a nossa caixinha da insatisfação e a caixinha da esperança. A caixinha da insatisfação faz o quê? Que a gente fica olhando para o passado e dizendo assim, poxa, estou insatisfeito, não alcancei aquilo que eu queria. A caixinha da esperança faz com que eu olhe para o futuro. E a caixinha da esperança diz o quê? Não, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser diferente. Não vai, enquanto você não ser diferente. O futuro vai ser a mesma repetição da sua própria mente. Se eu não mudo, então, as sementes, se eu não permito plantar sementes novas na terra, se eu não permito cultivar e mudar a frequência dos meus hábitos, do meu ser, daquilo que eu sou comigo mesmo, não muda. Então, a gente precisa trazer essa consciência. Se você está aqui, você está se permitindo prosperar. Está se permitindo ouvir coisas que com facilidade não gostamos de ouvir. Por isso que poucas pessoas ainda estão despertas para o autoconhecimento. Mas assim que você se permite ver aquilo que não via. Talvez você está ouvindo uma palavra hoje que você já ouviu, mas hoje está com um pouco mais de atenção e você percebe: de nada adianta eu querer prosperidade, de nada adianta eu querer uma mudança, de nada adianta eu querer saúde, de nada adianta eu querer paz, se aquilo que eu sou
não está apresentando isso? A nossa vida é o espelho da compreensão que carregamos dentro. A gente precisa olhar para aquilo que muda a imagem no espelho. A nossa vida é o espelho daquilo que carregamos dentro. A gente está olhando fora, mas é apenas o reflexo daquilo que estamos carregando dentro. Olhe no espelho e tente mudar a imagem do espelho sem tocar nesse daqui. Tente mudar o seu cabelo no espelho sem você vir na sua própria cabeça e mexer o cabelo. Não muda? É uma das maiores verdades da vida, né? Só que é difícil a gente aceitar. Que a vida é o espelho. Que as situações refletem aquilo como a gente está. Que fora você está vendo apenas aquilo que a sua mente permite. Que a minha situação de vida reflete o meu estado interior e que eu estou criando a todo instante a partir de uma decisão, a partir de uma capacidade de resposta que eu ofereço ou não. E é justamente isso que nos faz prosperar. É justamente isso que vai nos levar à expansão. Você começar a olhar para quem você é, para o que é real, não para a imagem, não para apenas o reflexo, não para apenas a aparência que você quer apresentar ao mundo. É difícil, mas muito mais difícil é a gente viver do nosso próprio condicionamento. E a gente permitindo ter mais conhecimento, a gente permitindo acessar mais informações, você se permite a essa expansão. Então, o fruto, a colheita, ela acontece. E é por isso que você precisa cada vez mais perceber. Muitas pessoas plantaram também muita coisa. Pessoas já plantaram a vida toda. Trabalho, sacrifício. Viveram a vida toda para os outros. E agora talvez está na hora até mesmo da colheita, do fruto. E a colheita é o quê? Você colher uma paz. Você soltar um pouco a resistência, o modo automático que já viveu a vida inteira. Só que se você não se permite, a gente está sempre se auto-sabotando. E essa é o verdadeiro rompimento dos meus sentimentos de escassez para os sentimentos de abundância, de prosperidade, de completude. É eu perceber, e nós temos que perceber que não precisamos carregar toda a culpa, não precisamos carregar todo o fardo, não precisamos carregar tudo isso só com o nosso conhecimento. O que mais nos leva a prosperar não é tudo pelas minhas mãos. Não precisa ser tudo pelas minhas mãos. Eu preciso apenas estar mais em paz com o agora. E aí soltar, né? O problema nosso é por que essa permissão tem que dar? Tem que existir, né? Por vezes a gente pensa o quê? Deixa eu pedir a Deus aquilo que eu quero. Mas Deus muitas vezes manda uma situação para que eu mude. Agora eu reajo, agora eu seja diferente, agora eu dou uma resposta diferente. Só que eu peço para Deus, mas eu não entrego para Deus. Eu peço uma situação, mas eu quero ter controle da situação. É isso muitas vezes que acontece. Então a gente tem a fé, só que a gente rasga ela logo na frente quando a gente acaba querendo controlar como toda a situação vai se desenrolar. Por isso que sobre prosperidade, sobre você criar uma nova realidade, é algo que você vai ouvir com muita frequência. E é algo que você já não ouve isso. E é algo que eu ouço muito e cada dia mais eu tento trazer para a minha realidade, né? Cada dia eu tento botar mais em prática isso. A gente precisa ter a fé, mas a gente não precisa saber como tudo vai se desenrolar. Tenho duas visões, duas percepções do como, né? Você tem que se preocupar com o como você faz as coisas, ou seja, no agora. Meu próximo hábito, a minha próxima atitude, como eu estou fazendo isso, como eu estou. Isso é importante. Agora, o como as coisas vão se desenrolar para você alcançar o seu objetivo, é como se dissesse assim, como vai se dar esse caminho todo até eu alcançar esse meu objetivo, seja uma sabedoria interior, seja um objetivo material, uma conquista material. O caminho que isso vai se desenrolar, a gente não precisa adivinhar. Porque se a gente quiser estar sempre adivinhando isso, a gente vai estar sempre nos auto-sabotando, tirando a atenção daquilo que realmente importa. Tirando a atenção, como eu falei, da semente, tirando a atenção do cultivar a semente, tirando a atenção do agora, e aí a gente passa a não compreender o tempo
viver por ansiedade, criar estresse e autossabotar os nossos sonhos, os nossos desejos? Justamente porque estamos tentando sempre descobrir como tudo vai se acontecer e vivemos apenas do nosso conhecimento. Não, tudo para dar certo tem que acontecer assim. Tem um ditado que talvez você já ouviu e que nos engana muito, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. É a nossa visão que está torta. É a nossa percepção que está torta. E isso é de nos culpar? É de nos sentir aprisionados? É de nos sentir diminuídos? Não. É de aceitarmos mais as coisas como elas são. Se a gente passa a aceitar, a gente passa a prosperar. Poucos estão conscientes das leis da prosperidade. Potencialidade pura, lei da prosperidade, causa e efeito, lei do distanciamento, ou seja, lei do mínimo esforço. Como assim eu vou prosperar com o mínimo esforço? Eu vou transformar com o mínimo esforço? Parece uma dificuldade de compreender algo novo, porque a gente não solta, porque a gente não aprendeu a soltar. Porque a gente não aprendeu que eu saber de tudo é a minha ilusão. Eu não vou ter como saber de tudo. O que cria o medo? Que é o que mais nos mantém na escassez. O medo de tomar uma nova decisão. O que está criando o seu medo? O medo de tomar uma nova decisão, o medo de mudar. O que você acha que cria o medo e que mantém as pessoas paralisadas no mesmo ponto? Querer saber de tudo. Se eu querer saber de tudo, eu não tenho sabedoria. Eu estou vivendo do meu condicionamento de eu ter razão sobre tudo. Querer saber de tudo é o que cria o medo. O que é o medo? Apego ao conhecido. Apego ao que já é conhecido. Se eu descobrir, então, que existe em mim uma parte que está em paz com o desconhecido, mas que está conectado, que não vem através de um conhecimento da minha mente, mas vem através de um sentimento, uma paz que você sente, você sabe que existe algo a mais. A gente consegue soltar? A dificuldade das pessoas soltarem para Deus, quando fala assim, entrega para Deus. Pessoas muitas vezes conseguem entregar para Deus sem muito autoconhecimento, mas a maioria não consegue, porque a gente foi muito condicionado a viver pelas nossas crenças, pelas nossas visões do passado. E a gente acha sempre que Deus está escrevendo certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas porque tudo vem para o nosso crescimento. É a nossa visão que está torta. Se você compreende isso, você percebe, poxa, eu estava sempre olhando para o mundo com o mapa errado. E se eu estou com o mapa errado, eu nunca vou chegar naquilo que eu quero. Se você tem um mapa errado da prosperidade, você nunca vai ser próspero. Se você tem um mapa errado da felicidade, você nunca vai se sentir feliz. E aí vem os desafios, e aí vem os altos e baixos, a gente acha o quê? Lá Deus está escrevendo torto de novo, porque no fim... E aí você cria o quê? Esperança ao invés de consciência. Cria ilusão ao invés de percepção, clareza, que é o que a gente precisa. E talvez você viveu até agora nessa visão distorcida. Nós não somos culpados disso. Você não é culpado por tudo que você já passou e viveu. E o perdão é algo que rompe, é a permissão. Permissão é, eu me permito perdoar. Eu me permito prosperar. Se eu me permito, não tem ninguém me proibindo. Se eu me permito, não tem ninguém me proibindo. Não existe um Deus punitivo. Não existe ninguém querendo seu mal. Existe a nossa visão, tirando a nossa atenção do que realmente vai nos fazer bem. Quer atenção na minha vida? Quer atenção na nossa própria vida? Nos nossos próprios hábitos? Naquilo que eu estou pensando sobre a realidade? Você é capaz de mudar um pensamento. E se você muda um pensamento, você muda um sentimento. E se você mudar o seu sentimento, você muda a sua realidade. Porque quando eu estou bem, não tem situação que eu não vou conseguir dar uma resposta positiva. Difícil é, eu preciso abrir a minha lente, abrir os meus olhos para eu ver que eu não estou bem. Se eu aceito, por isso que o ponto essencial de soltar, o ponto essencial de tudo acontece com o mínimo esforço, é eu romper o paradigma da resistência. A nossa mente está sempre resistindo, lembre-se disso. Você está sempre resistindo à mudança. Parte desse princípio, estamos resistindo à mudança. Talvez se a semente, como a gente começou a reflexão de hoje, talvez se a semente, por vontade dela, ela não quisesse ir para a terra e ter o fim dela. A semente não quer o seu fim. Se ela fosse ter uma capacidade, uma consciência de pensar e dizer, não, eu não quero me destruir, deixa eu aqui ficar inteirinha aqui. Mal ela sabe que ela ia se transformar numa grande árvore e dar muitos frutos.
Talvez você seja ainda a semente que não quer ir para a terra. E a gente precisa observar como a natureza nos ensina. A sua natureza é despertar. A sua natureza é expandir. Estamos aqui para expandir, principalmente a consciência, principalmente o terreno aqui, ó, de quem a gente é. E se a gente tem uma consciência aberta, se você tem a sua mente aberta, você consegue absorver. Você está com o canal aberto para absorver, está com o canal aberto para absorver a sabedoria de Deus. E se eu estou com o canal aberto, eu permito também que as coisas fluam, que as coisas aconteçam. Acho que o nosso maior mal é o rio está sempre correndo para baixo. Ou seja, o fluxo da vida a gente conhece, mas a gente foi treinado a depender e a viver do fluxo dos nossos pensamentos. Ritmo hipnótico, alienação, condicionamento, prisão psicológica, medo, ansiedade, estresse. Tudo isso que faz com que a gente fique com a nossa atenção sempre em sair desses estados. A gente não aprende a lidar com as nossas emoções, não aprende a lidar com a realidade. Se não aprendo a lidar com a realidade, eu estou vivendo fora da realidade. E aí eu passo a viver do mundo ideal. O mundo ideal é o mundo que a minha mente diz, agora é ideal para mim tomar uma decisão, agora não é. O mundo real é, só existe o agora. Ou você decide mudar agora o que você quer, e pode ser em pequenos passos, ou você nem decidiu, e a mudança nunca vai acontecer. Esse é o mundo real. Por que o mundo real ele é diferente do mundo ideal? Porque o mundo real é o mundo de Deus, é o mundo da natureza, e a natureza está sempre fluindo. O universo está em expansão. Estamos, de certa forma, passando por um momento realmente de grande expansão. Você pode estar observando, talvez, a sua vida, talvez o mundo à sua volta, talvez, né, os países em guerra, talvez o próprio Brasil ou a sua cidade. Você pode estar olhando, nossa, mas está uma desgraça. Parabéns, você está começando a entender a realidade. O caos gera transformação. E só existe a desgraça na nossa percepção. Novamente, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. A perfeição não está nos meus olhos. Ou melhor, a perfeição não está naquilo que eu vejo. Está em eu entender a realidade. Quando, por exemplo, pense algo sobre você. Tudo que você pensar sobre você agora e que não lhe disser que é perfeito, você está fora da realidade. Por quê? Porque se você está pensando algo sobre você, algo a menos do que a perfeição, significa que você está utilizando referências externas. Você não consegue ter um olhar sobre si distorcido, ruim, se não for através de uma comparação. E comparação é o quê? Através de uma experiência que não faz parte da sua vida. É como se eu dissesse assim, ó, eu não sou uma pessoa boa porque eu olho para fora, eu vejo que o outro é melhor. E, consequentemente, eu estou me analisando através da experiência do outro. Porque talvez eu não tive as experiências que o outro teve. É isso que a maioria das pessoas muitas vezes pensam assim, ó, eu sou uma pessoa escassa porque eu não tenho dinheiro. Mas elas estão se baseando na experiência do outro. O outro tem dinheiro. Se elas nunca tiveram dinheiro, elas estão sempre equivocadas. Elas estão criando a imperfeição, sendo que elas já são perfeitas. Então, o mundo de Deus é perfeito, o mundo real é perfeito, o mundo ideal da minha mente é imperfeito. E a minha visão está distorcida. É injusto você se julgar, criar comparações através de experiências de outros. E me desculpe, se você está olhando para fora e a sua visão ainda é de comparação, ou ainda dependemos de nossa mente condicionada, você não expandiu sua consciência. Você está dependendo da visão distorcida de quem você é. Você está dependendo de comparações, ou seja, eu estou me avaliando através de experiência de outras pessoas. É completamente disfuncional. Deixar a sua mente se avaliar e você não entender o mundo real. Por isso que prosperidade está na semente, está na terra que você precisa expandir. Semente é a sua vontade, é a sua potencialidade, é a sua decisão. A terra é a sua expansão, é o campo da sua consciência,